Atenção, 1 minuto. Atenção, início da coletiva. Boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer desde já a participação de todos os veículos de comunicação que têm transmitido as nossas coletivas, bem informando, bem se comunicando com a população catarinense. Estou acompanhado hoje da Lu e da Deise, que são as nossas intérpretes de Libras, também do secretário João Batista, que é o chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, e também do secretário Elton, que é o nosso secretário de Saúde de Santa Catarina. Nós estamos hoje aqui utilizando cada qual a sua máscara de proteção. A Lu não utiliza porque ela precisa se comunicar também com o público através de expressão facial. Mas aqui nós temos alguns exemplos de máscaras adquiridas em farmácias, máscaras caseiras, como no caso a minha, a que eu estou utilizando hoje, foi feito de forma artesanal, com tecidos, e a gente está incentivando as pessoas a se protegerem as outras pessoas com o uso das máscaras. Inclusive o governo tem feito uma campanha muito forte, muito maciça nesse sentido, e a gente tem percebido na rua algumas pessoas utilizando e outras não. Vim agora passando ali na Avenida Beira-Mar Norte, observei que algumas pessoas estavam se utilizando e outras não utilizavam máscara. Também algumas imagens na TV durante o dia de hoje, no calçadão, enfim, no centro da cidade. E a importância, com as medidas de flexibilização que nós estamos fazendo, do uso de proteção individual, especialmente nos ambientes em que se tem contato mais próximo com as pessoas. Isso já existe regra específica para a utilização dos EPIs, mas também no dia a dia, quando você sai de casa por necessidade, porque a recomendação é que as pessoas fiquem em casa. Então, aqueles que precisam sair de casa, utilizem a sua máscara. Essa é a regra. Além disso, o governo tem feito, nessa mesma linha de transparência das nossas ações, nós temos deixado muito claro aqui o risco que essa pandemia se apresenta para Santa Catarina. Eu tenho dito aqui que nós ainda não enfrentamos o problema. Vamos estar atualizando aqui os dados hoje e falando um pouquinho da diferença dos percentuais de crescimento da nossa curva para a curva do Brasil como um todo, a média brasileira, mas nós sabemos que nós ainda não enfrentamos. Então, não pode se ter a leitura de que quando o governo flexibiliza algumas atividades, setores fundamentais, essenciais,
para voltarem ao trabalho, não significa dizer que nós saímos do problema, que o problema não existe mais. Ele continua, aliás, ele está começando, nós estamos começando a enfrentar essa dificuldade. Nós temos estados brasileiros aí que tiveram nas últimas 24 horas 20 óbitos, por exemplo, outros menos, mas enfim, são números expressivos. Isso não está acontecendo aqui em Santa Catarina, mas a gente sabe que essa curva tende a se agravar um pouco mais nas 2 próximas semanas. Por isso, muito cuidado. Além disso, além de toda essa campanha, né, do objetivo de deixar consciente a população de que nós não estamos voltando ao estado de normalidade, é importante que se diga, nós estamos convivendo de forma mais segura e responsável com o vírus, responsável até com as outras pessoas. Quando eu me protejo as outras pessoas também. Além disso, nós estamos investindo na nossa capacidade de leitos de UTI. Esse é o nosso a principal ação, além da prevenção e do isolamento social, é o investimento da resposta da retaguarda em leitos de UTI. Nós já contamos com 220 novos leitos de UTI em todas as regiões do estado. Nós aumentamos em 25% a disponibilidade de leitos de UTI desde o dia 13 de março. Portanto, vivemos aí quando foi o nosso primeiro caso suspeito. Nós temos novas vagas em todas as regiões: Florianópolis, São José, Criciúma, Araranguá, Tubarão, Blumenau, Timbó, Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Porto União, desculpe, Lu, estou falando muito rápido, Lages, Joaçaba, Concórdia, Caçador, Curitibanos, Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste. Você pode dizer que são todas as regiões do estado que nós temos e vamos atender. Nós estamos também alugando leitos da rede privada, para que essa resposta também se dê por meio da capacidade da rede privada hospitalar, e é uma ação mais rápida de instalação do que criar novos leitos. Então, se eles estão disponíveis, o Estado adquire, aluga e remunera a rede privada hospitalar. Então, nosso objetivo, num primeiro momento, criar 713 novos leitos, além dos 800 leitos que nós tínhamos antes da pandemia, leitos de UTI. E também estamos investindo na rede filantrópica com até 276 milhões este ano, para que todos os hospitais filantrópicos recebam recursos públicos e estaduais e fortaleçam a sua dinâmica, e investindo também cerca de 76 milhões na aquisição de equipamentos, respiradores, monitores, enfim, equipamentos de proteção individual também aqui em Santa Catarina. Além disso, nós, através da Defesa Civil, por isso me acompanha hoje o chefe da Defesa Civil, João Batista, nós lançamos no dia de hoje, no Diário Oficial do Estado, a partir das 15 horas, nós publicamos um chamamento para a contratação de novos 100 leitos de UTI, num formato de hospital de campanha, mas não é de baixa nem de média complexidade, de alta complexidade, o que normalmente não se utiliza, mas esse é um formato que está sendo recomendado hoje, porque nós conseguimos levar os leitos de UTI até a região onde há a demanda. Então, isso vai retirar, vai descomprimir, digamos assim, essa tensão que há na rede pública e privada por leitos de UTI, e a gente consegue construir uma retaguarda de resposta na medida em que a demanda vai aumentando. Então, 100 novos leitos de UTI vão ser instalados no pavilhão da Marejada, na cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Isso já foi alinhado com o município, com o prefeito de Itajaí, para que a gente possa estar fazendo esse investimento lá, num formato em que a empresa vencedora tem 30 dias para a instalação do equipamento, tão logo seja escolhida a empresa vencedora desse processo de chamamento para a montagem de um hospital de campanha. E é tudo incluso, vem com as pessoas que vão trabalhar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe de saúde que trabalha com todo o sistema, além do que todos os equipamentos que são adquiridos para a montagem desse hospital de campanha vão fazer parte depois da propriedade do Estado. O hospital de campanha ele é desmontado ao final do processo, mas os equipamentos, como monitores, como ventiladores, esses vão ficar na rede hospitalar, na nossa rede pública, para continuar servindo os catarinenses depois da pandemia por outras doenças. E é um modelo
e não é barato. É um modelo, esse hospital de campanha para 100 leitos de UTI vai nos custar em 6 meses de duração de atendimento, por exemplo, durante a pandemia, cerca de 76 milhões de reais. Então, nós vamos fazê-lo, não vamos fazê-lo sem um critério de demanda. Na medida em que a gente tem demanda, a gente vai investindo dinheiro da saúde para atender os catarinenses, para que não fiquem sem essa assistência. Mas nós não podemos distribuir, por exemplo, 1.000 leitos de UTI, que é o nosso objetivo, que é o limite, em todo o estado, se a demanda assim não demandar, né? Se nós não tivermos essa demanda por leitos de UTI, de forma que a gente consiga bem utilizar o dinheiro público. Gostaria de fazer alguma observação, João, sobre o hospital de campanha, que eu não tenha colocado aqui, enfim. Obrigado, gente. Boa noite a todas e a todos. Desde o ano passado, final do ano passado, a Defesa Civil já começou a se preparar para essa questão do enfrentamento dessa crise. O primeiro documento que nós geramos foi no dia 19 de dezembro, e assim começamos a fazer uma série de projeções, né, para que nós avaliássemos a situação até chegar nos dias de hoje. Então, dentro de um plano de contingência em apoio à Secretaria de Estado da Saúde, para que se faça então uma gestão de riscos, está sendo agora contratado através do governo do Estado, pela Defesa Civil, esses primeiros 100 leitos, né, de hospital de campanha para UTIs. E se tem uma previsão, né, como o governador já falou, de gradativamente, se houver necessidade, esse foi com recursos próprios do Estado. A Secretaria de Estado da Fazenda está avaliando recursos do BNDES para, se necessário, mais 500 leitos de UTI. E ainda nós estamos lançando nos próximos dias um pregão com registro de preços. Então, se houver a necessidade, se houver recursos, o governo federal também está sinalizando o repasse de recursos para a contratação desses hospitais de campanha. Então, o Estado vai estar preparado, se houver necessidade, para que eles sejam implementados. Muito bem, obrigado, João. E nós vamos passar a atualização dos números, então, que nós temos para divulgar, atualizar os números dos casos confirmados, do número de óbitos. Então, a gente tem até um comparativo também com o que está sendo divulgado para o Brasil hoje, né? Nós temos 15.927 casos confirmados para o Brasil. Ontem era 13.717, uma alta de 16%. Santa Catarina ontem registrava 457, nós tivemos uma alta de 9,6%, estamos com 501 casos confirmados. Então, da média brasileira, que é de 16% de aumento ontem, nós tivemos, em comparação, então, em pontos percentuais, uma diferença de 7%, porque o nosso aumento aqui foi de 9,6%, 9,6% para 16%. Então, estamos com 501 casos confirmados para Santa Catarina. Nós também temos o número de óbitos, que alterou de ontem para hoje. Nós temos no Brasil aí um aumento de praticamente 20% de óbitos, e em Santa Catarina aumentou 13%. Nós saímos de 15 no dia de ontem para 17 óbitos no dia de hoje. Então, nós temos pessoas em leitos de UTI, 23 em hospitais próprios, regulados pelo Estado, e 29 em hospitais privados. Nós temos também a questão das altas, né? É isso que quer mostrar, Elton? Essa aqui, né? Não, está no meu computador também. 72 casos de alta de UTI, que essa é uma notícia boa, para a enfermaria. Pessoas que ainda continuam sendo tratadas, né? 72 casos. 16 são casos confirmados, que tiveram alta, 5 da rede pública e 11 da rede privada. Então, 16 casos confirmados com alta para a enfermaria, e nos suspeitos, rede pública 39 e 17 da rede privada, são 56 pessoas que conseguem, então, sair da UTI e estar, então, hoje em leitos de enfermaria, e queira Deus que essas pessoas, então,
consigam ter alta absoluta do hospital e se recuperar finalmente nas suas casas. Essa é uma notícia boa. Nós temos, então, 72 pessoas se recuperando do Covid-19, né? Dessa situação. Na questão dos óbitos, nós temos uma média de idade alta, de um modo geral, dos 17 óbitos, mas nós temos também pessoas com 32 anos, com 54, com 34, enfim, também temos pessoas bem jovens aqui no meio desse número de 17 óbitos, o que nos chama a atenção para que esse é um problema que pode afetar a todos nós, independentemente da idade. Por isso, temos que sair às ruas utilizando as máscaras, e a gente entende que o momento é de se cuidar. Nós tivemos, desses casos confirmados, de 501 casos, nós temos 123 deles que estão aqui na capital, aqui em Florianópolis. Em Blumenau, nós tivemos 55 casos. Em Joinville e em Criciúma houve um empate, com 30 casos. Temos que considerar que Joinville é a maior cidade em termos de população em Santa Catarina, então Criciúma e Joinville com 30 casos. Tem uma certa desproporção também aqui, casos confirmados, e Itajaí, 26 casos também, que é um número que nos chama bastante atenção. Então, essas são as 5 principais cidades, digamos assim, em termos de aumento, né, de número de casos confirmados. É importante que a gente ressalte que nós estamos em quarentena, a quarentena está vigindo, e todos falemos a mesma língua, prefeitos, o governo do estado. Há, de fato, nós estamos monitorando e avaliando de que forma a gente pode fazer uma flexibilização gradual do isolamento social, a forma como nós já estamos fazendo, delimitando o que, quando e como as pessoas voltam a ter as suas atividades. Alguns setores não há uma expectativa de liberação imediata. Outros setores, por exemplo, o comércio, a gente está estudando uma forma segura do comércio retomar suas atividades e todos os nossos números continuarem sob controle como estão se os catarinenses fizerem a lição de casa. O governo fazendo a parte deles, construindo novos leitos, enfim, investindo na saúde, preparando a estrutura do governo do estado para dar a resposta na hora em que o catarinense precisar de um tratamento intensivo, de uma terapia intensiva, precisar de uma ventilação mecânica, que não falte equipamentos, mas, ao mesmo tempo, o cidadão é corresponsável pelo sucesso dessa operação contra o coronavírus, que o governo promove hoje aqui, dirige em todo o estado de Santa Catarina. Então, nós temos a certeza de que a gente pode superar essa situação, que será difícil, será muito dura, o número de casos de óbitos vai aumentar, o número de casos confirmados também. A história já está mostrando isso nos outros países. No Brasil e em Santa Catarina não será diferente. O que nós queremos é estarmos preparados para poder responder à altura desse inimigo, que nós já sabemos quem ele é, nós sabemos aonde ele está, ele já está no nosso meio atuando, mas nós precisamos estar muito bem preparados. Então, na medida do possível, a gente vai, até o fim de semana, liberar novas informações através da Secretaria de Saúde, para que a gente possa regular as atividades, que elas tenham uma retomada segura, mas fundamental dizer, a participação de você, cidadão que nos ouve, você catarinense de coração, catarinense que mora aqui, aquele que nasceu aqui, e aqui nós precisamos, e até mesmo as pessoas que vêm nos visitar, e vêm para o nosso estado, do comportamento social. Nada será como antes a partir de agora. Nós precisamos saber que nós estamos entrando na batalha, nós estamos apenas nos preparando para uma guerra. Essa guerra, todos serão soldados nessa guerra, e todos estão em igualdade de condição. Alguns até um pouco mais vulneráveis. Esses a gente tem que protegê-los ainda mais. Então todos são corresponsáveis, nós convidamos a todos para estar do nosso lado, falando a mesma linguagem, dando de fato as mãos virtualmente, não fisicamente, mas para que a gente possa exercer esse combate. Nós podemos passar, não sei se alguém dos secretários querem fazer alguma observação, podemos passar para as perguntas. Ederson, da Rádio de Concórdia, pergunta:
Federal isentou o imposto de importação de remédios, equipamentos e insumos utilizados no combate à Covid-19. O Estado de Santa Catarina pretende cobrar ICMS sobre essa importação ou vai isentar como da União? Bom, o ICMS é um tributo que ele, para ter alguma movimentação, alguma modificação, em que torna a concorrência entre os estados diversificada, ele precisa de unanimidade e precisa da aprovação do CONFAS. É um conselho de secretarias da Fazenda, de secretários da Fazenda, que decide isso por uma votação, e a votação tem que ser unânime. Se uma secretaria rejeitar a proposta, ela roda, ela reprova, e aí os estados não podem implementar aquela isenção. Então, na última reunião que nós tivemos do CONFAS, se fez uma proposta para a isenção desse setor de insumos, medicamentos, enfim, para enfrentamento do Covid-19. Só que não houve unanimidade entre os estados, nós tentamos, enfim, e isso não foi aprovado. No dia 16 próximo agora, dia 16 de abril, nós teremos uma nova reunião à distância, via webconferência do CONFAS. A proposta será lançada de novo. A expectativa do estado de Santa Catarina é de aprovar essa isenção, ou pelo menos uma redução de alíquota. Alguns estados, e há uma proposta no CONFAS hoje, que deve ser deliberada no dia 16, para reduzir para pelo menos 7%, então, a incidência do ICMS sobre esses insumos e equipamentos para enfrentamento da Covid-19. Cláudio Letes, da NSC. O comércio será plenamente liberado para funcionar a partir de segunda-feira, dia 13, como disse o presidente CISC, Johnny Zulá. Tradição, já que o secretário da Saúde prega fique em casa. Similar, encaminha o Lucas Fac, do jornal A Tribuna do Vale de Rio do Campo. Perfeito. Nós entendemos que não há contrariedade, nem contradição, digo, porque a gente tem feito o apelo para que as pessoas fiquem em casa. Então, a agroindústria está trabalhando desde o início de março, algumas indústrias estão trabalhando, o transporte de carga está trabalhando desde o início. Nós liberamos alguns setores agora da cadeia automotiva para complementar esse setor, tanto de implementos agrícolas, tratores, automóveis, motos, e hoje funciona com o delivery, funciona com o atendimento, o transporte de pessoas, está funcionando à base de transporte por aplicativos, enfim, de motocicletas, do transporte pessoal, com carro particular, enfim. Então, essa cadeia precisava ser movimentada. Então, o pedido de ficar em casa, aquele que puder, é exatamente sobre essa questão que nós estamos falando. A gente sempre diz assim, se puder, fique em casa. Então, aqueles que puderem devem continuar em casa. Os idosos, os vulneráveis, os hipertensos, os diabéticos, aqueles que tiveram a sua imunidade diminuída por algum tratamento de doença, enfim, que utilizaram medicamentos recentemente, todos esses, as gestantes, devem ficar em casa. E aqueles, os trabalhadores idosos, preferencialmente, esses devem ser afastados do trabalho para que a gente possa proteger as pessoas. Nosso apelo é que, de fato, fiquem, continuem ficando em casa. Mas algumas pessoas terão que ir às ruas. Inclusive, o setor do comércio quer retomar as suas atividades e aceita as imposições feitas pelo Estado de uma prática segura, de distanciamento das pessoas, de utilização de equipamentos de proteção individual, e é nesse caminho que a gente está construindo a solução para que a gente comece a retomar as nossas atividades. Então, nós entendemos que não há contradição, porque ainda o apelo do governo é de que as pessoas que podem devem ficar em casa. Emanuel Soares, do jornal Conexão de Florianópolis. Ainda na questão do comércio, haverá liberação total ou cidades como Florianópolis, que tem mais casos testados positivos, será feita uma diferenciação no sentido de não permitir a abertura de tudo? Bom, na mesma linha que nós temos dito que o decreto do governo do estado, ele é para todo o estado de Santa Catarina, para os 295 municípios. E o prefeito do seu município, ele pode, na verdade, colocar normas mais restritivas, ou seja, ele pode diminuir, aumentar o isolamento social, aumentar diminuir o ramo de atividades, ou seja, colocar mais restrições e nunca flexibilizar. Ele nunca pode retirar imposições de restrição de atividade feitas pelo Estado. Então, se num caso específico de um município nós observarmos que especificamente começa a sair do controle ou aumenta muito o número de casos, o governo do estado apoiará o prefeito daquele município que queira editar um decreto e, em editando,
utilizará inclusive da estrutura pública, da força pública, das polícias do nosso estado, enfim, para fortalecer a ação do município. A Secretaria de Saúde também acompanhará de perto, para que a gente possa fortalecer a ação do prefeito em medidas mais restritivas. Então, excepcionalmente, isso pode acontecer. Hoje, de imediato, nós ainda não detectamos essa real necessidade, porque nós temos também condição de dar resposta. A nossa rede de leitos de UTI foi ampliada, nós não chegamos a 50% da capacidade pré-instalada que nós tínhamos antes da pandemia também, com as novas demandas para a Covid-19. Então, nós temos a situação hoje sob controle. O João Vitor Góes, da Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Na semana passada, houve o anúncio de que os hospitais filantrópicos de Santa Catarina receberão o valor estabelecido pela nova política hospitalar até o fim deste ano para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Porém, em Blumenau, os hospitais Santa Isabel e Santo Antônio, de acordo com ele, ainda esperam pelo repasse referente aos 3 primeiros meses deste ano. Por que esse repasse ainda não foi efetuado? Há alguma previsão para que isso ocorra? Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Com relação aos hospitais filantrópicos, nós temos algumas diferenças entre os hospitais no que diz respeito à celebração de documentos para que eu possa fazer o repasse dos recursos aos hospitais. No caso de Blumenau, nós temos um município que é gestão plena, motivo pelo qual eu preciso fazer um convênio com aqueles hospitais, no caso o Santo Antônio e o Santa Isabel, para que a gente possa ter disponibilidade de recursos. Então, obviamente que nós temos aí um rol de 96 hospitais aos quais nós estamos fazendo a transferência de recursos. Nenhum hospital vai ficar com nenhuma parcela em aberto. O Hospital Santo Antônio, eu acabei de confirmar, foi expedido na data de hoje a ordem bancária, isso deve estar sendo recebido amanhã, as 3 parcelas que estão em abertos. O Hospital Santa Isabel, ele está indo para publicação no dia de hoje, o seu convênio. Agora, uma vez sendo assinado, ele volta para a publicação, é o tempo de abrir a conta bancária específica que nós temos que fazer por conta de convênio, ele também vai perceber as 3 etapas que nós temos em aberto. O fato é que nós não conseguimos fazer com que todos os hospitais recebam ao mesmo tempo e a gente possa estabelecer todos os convênios ao mesmo tempo. Lembrando que o governo do estado, através de uma iniciativa do governador, foi determinado que todos os tetos da política hospitalar fossem integralizados, o que nos exigiu, obviamente, que eu tenha que fazer um novo convênio para que eu possa integralizar esse recurso. Então, nós temos algumas burocracias a serem vencidas, estamos tentando agilizar ao máximo, mas nos 2 casos, Santo Antônio foi feita a ordem bancária hoje, das 3 etapas, Santa Isabel deve estar sendo depositado na conta do hospital até o início da próxima semana. Marciano Machado, Olho Vivo Can. Ele pergunta com relação aos hospitais da região do Vale do Rio Tijucas, se há um prazo para aumentos de leitos na região, alguma data, e ele afirma que até o momento nada foi dito sobre o governo na região. E quanto à alta complexidade, onde os pacientes da região do Vale e Rio Tijucas serão atendidos? Bom, com relação ao Vale do Rio Tijucas, nós temos o mesmo sequenciamento que nós já temos nos demais encaminhamentos da alta complexidade. Então, o Vale do Rio Tijucas, ele é direcionado o fluxo daquela população para a região da Grande Florianópolis. Com relação aos hospitais de baixa complexidade, todos estão mapeados pelo governo do estado para atender pacientes Covid. É importante também destacar que esses hospitais de baixa complexidade, já no início da crise, nós fizemos a interrupção de todos os procedimentos eletivos que eram realizados nesses hospitais. Isso faz com que a demanda desses hospitais também tenha sido reduzida e nós devemos estar expedindo no dia de amanhã, inclusive, a orientação para que os hospitais destinem, de uma forma fixa alguns leitos da sua unidade, ou seja, um percentual de leitos que tem que ser destinados aos leitos de Covid. Isso vai fazer com que nós tenhamos aí todos os hospitais de baixa complexidade incluídos nesse processo e, obviamente, que aqueles que são de alta permanecem fazendo as suas atividades, até porque nós não conseguimos interromper, especialmente as urgências e emergências que acontecem nesses hospitais. Jéssica Bahia, da Acaerte, sobre as doações para o Fundo Estadual de Saúde. Já tem um levantamento se foram feitas e que valor somaram as transferências voluntárias? O Estado aceita ou precisa de algum tipo de doação neste momento? O último relatório que foi expedido hoje às 8 da manhã, ele é atualizado agora à noite, às 19 horas. Nós tínhamos aí, entre doações realizadas de pessoas físicas e pessoas jurídicas,
nós temos para pessoas físicas R$ 13.187,07, para pessoas jurídicas R$ 10.000. Além disso, obviamente, nós já tivemos também a participação dos poderes, que fizeram já no início do processo uma destinação de recursos, aos quais já estão sendo utilizados, inclusive, para aquisição de insumos e equipamentos. A Ana Noticenter Blumenau. O que o governo recomenda às empresas neste momento em relação ao impacto econômico e social que o coronavírus está causando no que diz respeito ao desligamento de funcionários, principalmente de empresas têxteis do Estado? Bom, nós observamos que o governo está aprovando, o governo central, o governo federal, está aprovando algumas normativas para evitar, inclusive, a demissão, né? E a retomada das atividades estão bem encaminhadas na parte da indústria, por exemplo. Nós não impedimos a indústria de funcionar. Vejam que a crise ela é global, de fato, né? Então isso está impactando, mesmo em Santa Catarina, que nós temos aí a indústria funcionando. Eu vi agora recentemente alguma informação da diminuição da indústria do agronegócio no estado de São Paulo em percentuais altíssimos, se não me falha a memória, 70%. De impacto na redução da comercialização, enfim, da produção. Então, a pandemia, de fato, ela provoca uma movimentação global, uma diminuição da movimentação global. Então, o que o governo central tem aprovado, que a gente está acompanhando, é a possibilidade de não romper com o contrato de trabalho, para não gerar o desemprego, suspendê-lo por algum tempo, né, até mesmo em alguns casos sem remuneração, para que mantenha-se o vínculo, para que a gente não gere assim. Então, logo a empresa se recupere e possa retomar suas atividades, ela ter esse empregado ainda nas suas fileiras de trabalho. Diogo Massaneiro, ND+. Como está a fiscalização do governo nas empresas beneficiadas com a flexibilização? Há registro de abusos? O governo tem estrutura para fiscalizar tudo? Bom, a bandeira é, como a gente falou, isso é uma guerra e o governo vai enfrentar com as pessoas. E as pessoas que não seguirem os conselhos do governo, não atenderem, também vão pagar um preço muito alto. Então, todos temos que estar juntos na fiscalização, mas a estrutura da Polícia Militar, especialmente, tem estado à rua para evitar abusos. Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Qual a diferença no tratamento recebido pelo homem de 54 anos que tinha comorbidades e conseguiu sair da UTI e está melhorando, e dos 2 homens de 32 e 34 anos que morreram e não tinham doenças pré-existentes? Bom, nós temos alguns protocolos, que são protocolos clínicos, que já são eleitos, especialmente para atendimento das patologias do quadro respiratório, da síndrome aguda respiratória grave. Esses protocolos incluem algumas medicações que já fazem parte do nosso rol. O que nós temos de novidade neste momento é o uso da hidroxicloroquina. O paciente de Itajaí entrou com essa medicação a partir do momento que ele estava na UTI. O que também nós não temos evidências clínicas nesse momento de dizer que foi isso que fez com que ele teve sucesso no seu tratamento. Os demais jovens que, infelizmente, acabaram resultando em óbito, isso é um fato que nós estamos estudando, ele foge da normalidade da patologia, mas o fato é que nós não temos hoje nenhuma medicação eleita como a medicação de escolha para uso. O que nós estamos agora é no ensaio clínico que está sendo realizado com hidroxicloroquina. O governo federal já fez a dispensação para o estado de Santa Catarina de 16.000 unidades. Nós já dispensamos para a rede hospitalar 3.300 unidades. Estamos com as nossas regionais de saúde devidamente abastecidas com esta medicação, para que os hospitais, em precisando, eles fazem o pedido e nós fazemos a entrega dessa medicação. Mas é fato que é um estudo clínico. Temos alguns estudos que indicam que a cloroquina tem efetividade no tratamento. Em outros casos, ela não apresentou uma grande efetividade. Mas, enfim, é mais uma possibilidade que nós temos aí para fazer o tratamento. Mas sempre lembrando que, até o momento, nós não temos nenhuma medicação específica para a Covid-19. O que nós temos é o arsenal medicamentoso que nós já usamos para síndromes agudas do trato respiratório, e que às vezes acabam tendo resultado muito positivo e algumas vezes, infelizmente, acabam não tendo aquele resultado que é o esperado.
pergunta da redação da NSC. Quantos profissionais da saúde são afastados por conta da doença, confirmados, suspeitos e em isolamento preventivo? E se há um plano B para repor esses profissionais? Nós temos, no momento, 194 profissionais da rede estadual afastados. Desses afastados, nós temos 14 que têm confirmação para a Covid-19. Os demais estão ainda no período de isolamento domiciliar, aquele período de 7 dias iniciais para verificar se eles apresentam algum sinal ou sintoma característico, para que a gente possa fazer a testagem através de testes rápidos. E existe sim, o plano do Estado nós já estamos trabalhando aí num formato de admissão mais ágil, justamente para que a gente possa suprir a demanda de RH, que é o que nós teremos não no momento, mas que nós provavelmente teremos aí durante os momentos em que nós temos a agudização da crise no Estado, e já estamos trabalhando nessa celeridade de contratação. A Dariene Pasternak, do ND+. A área cultural, entre audiovisual, teatro, música, entre outras, está totalmente paralisada. Há alguma medida pensada para auxiliar também o setor? De repente, um novo edital cultural para auxiliar, já que outros setores também têm recebido benefícios? Essa ação está sendo planejada, estudada dentro da nossa pasta específica da Ana Lúcia Coutinho, para que a gente possa mover algumas ações no sentido de também ajudar esse setor, uma vez que é um setor que a gente ainda não tem um horizonte, uma expectativa, tanto esse quanto o setor de eventos em geral, nós não temos ainda uma expectativa de volta à normalidade. O Matheus Richards, Jornal da Cidade, TV Biguaçu. O Estado está liberando gradativamente a retomada de atividades profissionais. Entretanto, o transporte coletivo está paralisado. Qual a previsão para a retomada do setor? Não há previsão para transporte coletivo, como eu mencionei, assim como as outras que eu mencionei, de eventos, enfim, ligados ao turismo, porque nós estamos em quarentena, nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa. E também o transporte coletivo é uma situação extremamente difícil de nós controlarmos o contato físico entre as pessoas. A gente observa algumas cenas em outras regiões do país, nós ainda temos transportes com balsas, transportes de aquaviários, transportes com trem, com metrô e também com coletivos, ônibus, em que as pessoas estão muito aglomeradas. Essas cenas nos dias de hoje estão acontecendo, o que nos chama muita atenção para um rebote, aí, um resultado muito negativo de contágio em grande escala, que é exatamente o que nós estamos querendo evitar aqui. Por isso, para o transporte coletivo, nós ainda não temos uma data que nos aponte um indicador seguro de retomada. Vera Mendonça, Rádio Bandeirantes, Tubarão. 30 dias para a instalação de um hospital de campanha em Itajaí não é muito tempo? Se não é possível fazer em menos tempo? E ela também pergunta se 100 leitos não é muito pouco, por que não construir outro paralelo com mais leitos? Então, eu já fiz esse comentário com a Vera, anterior, Vera, que é exatamente a questão do custo, que a gente tem que ir instalando o hospital de campanha de acordo com a demanda. Então, 30 dias é razoável, a gente vai vendo o percentual de ocupação da nossa rede de leitos de UTI, que não atingiu, como eu falei, 50% da capacidade que nós tínhamos antes da pandemia, não chegou a atingir esse percentual, que era de 801 leitos. Nós já colocamos mais de 200 leitos novos nessa mesma rede, chegaremos a mais 713 nessa rede, e o hospital de campanha, que nós estamos fazendo agora, com chamamento público para hoje, ele é uma antecipação de fato, porque nós ainda temos tanto na rede privada quanto na rede pública estadual, leitos disponíveis. Só que esse hospital de campanha terá um custo fixo, como eu coloquei, de cerca de 76 milhões de reais no período de 6 meses, com os equipamentos ficando para o Estado. Então, nós temos a meta de fazer 1.000 leitos de hospital de campanha, mas nós não podemos começar com 1.000 leitos, nós temos que começar com 100 pelo custo e também para atender as demandas. Secretário Elton. E só para corroborar com o que o governador acabou de colocar, neste momento, entre leitos novos e leitos que foram devidamente contingenciados e reservados para a Covid-19, nós temos dentro do território catarinense 174 leitos em aberto, que estão disponíveis para atendimento de pacientes UTI para pacientes de todo o território catarinense. Complementar, então, nós temos, dentre os internados em leitos de UTI, dos 113, com ventilação mecânica, nós temos 79. Então, são aqueles que precisam, de fato,
da terapia intensiva de forma integralizada, né? Tanto com monitorando, enfim, recebendo ali um suplemento de oxigênio, por exemplo, mas ao mesmo tempo tendo a sua respiração mecânica, ou seja, forçada por equipamento, né? Com pressão positiva. Desses que estão, dos 113, apenas 79 estão na ventilação mecânica e 18 estão sem a ventilação. Então, também é um outro fator que a gente vai monitorando na medida em que o paciente precisa da ventilação. Por isso que esses leitos do hospital de campanha que estão sendo criados pela principal demanda de ventiladores, a gente vai não fazer enfermarias em hospital de campanha, como é costumeiro, mas sim leitos de UTI para atender quando essa demanda atingir os níveis em que a estrutura privada e pública não possam atender, nós vamos então atender com os hospitais de campanha. Pergunta da redação da INSC. O Ministério da Saúde informou na terça-feira que o isolamento social só será flexibilizado quando a rede de saúde de estados e municípios estiver estruturada. A pergunta: a rede de saúde de Santa Catarina está estruturada? Nós estamos trabalhando desde o início da crise para que a rede de saúde de Santa Catarina esteja estruturada. Nós já estamos neste momento com mais de 200 leitos novos disponibilizados dentro do território catarinense. Já temos um planejamento de expansão a médio e longo prazo. Acabamos de anunciar a questão do hospital de campanha na cidade de Itajaí, com mais 100 leitos de UTI. Então, nosso entendimento é que a rede de saúde de Santa Catarina está se estruturando. Nós não estamos no desenho pleno desta rede ainda, até porque alguns equipamentos precisam chegar no estado. Isso está acontecendo em todos os estados da federação. Com todos os secretários estaduais com o qual eu tenho contato, todos estão passando pela mesma dificuldade, que são os equipamentos que não são produzidos em território nacional e que nós estamos hoje numa verdadeira disputa por esses equipamentos que estão vindo, especialmente da China, que por uma coincidência também é um dos únicos fornecedores neste momento que consegue atender todos os países do mundo. Seriam essas as perguntas por hoje. Agradeço e encaminho aos senhores para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a solidariedade dos catarinenses. A Defesa Civil, nesse momento, está recebendo doações, não as doações em recursos financeiros, mas as doações em materiais. Ela está coletando todas as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, da Segurança Pública, da Defesa Civil, enfim, dos diversos órgãos do Estado, e está buscando fornecedores. E nós estamos recebendo muitas ajudas. Só para ter uma ideia, mais de 300 mil litros de álcool já foram doados, muitos EPIs, equipamentos, termômetros, e isso está sendo muito útil, está sendo entregue para as equipes que estão trabalhando em campo, nos hospitais, na segurança pública, está sendo realmente muito útil. Então a gente agradece. Quem tiver interesse ainda em fazer a doação, pode pegar informações no site da Defesa Civil, www.defesacivil.sc.gov.br. E agradecer também toda a população catarinense por estar atendendo às orientações da Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado, com relação à questão da importância do isolamento social. Nós estamos acompanhando projeções no Núcleo de Inteligência Analítica da Defesa Civil e estamos acompanhando a curva em Santa Catarina e estamos vendo que os resultados desse nosso trabalho todo, com toda a população, ele está tirando Santa Catarina de uma curva que estava tendendo ao exponencial. Então, agradeço toda a população e quem tiver condição, fique em casa. Bom, nós gostaríamos de reforçar novamente algumas informações da Secretaria de Estado da Saúde. Nós devemos estar publicando no dia de amanhã mais alguns regramentos, especialmente, inclusive, para aquelas atividades que já foram disponibilizadas, retomarem algumas das suas ações de forma regrada. Estamos trabalhando de uma forma integralizada para que nós possamos fazer esta análise desde o momento daquelas pessoas que estão lá nos municípios, passando pelas redes de pronto atendimento e rede hospitalar, dizer para todos que nos assistem que mesmo em existindo algumas atividades que estão sendo retomadas, isso não significa que as pessoas precisam sair de casa para frequentar esses ambientes. O que nós temos é algumas atividades que retornam de uma forma regrada, com algumas
peculiaridades do momento que nós vivemos, mas isso nos deixa mais desafiados a mantermos esse nosso isolamento, a fazermos com que realmente este regramento ele possa perdurar por mais tempo, porque é importante. Nós entendemos que quanto mais tempo nós ficarmos neste isolamento social, nesta diminuição da aglomeração de pessoas, maior capacidade operacional nós teremos dentro do Estado, especialmente no que diz respeito à saúde. Nós não queremos que cenas que nós estamos vendo hoje em alguns países se materializem dentro do território nacional e muito menos dentro do território de Santa Catarina. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sim que cada um faça a sua parte, que cada um busque adotar ações que são ações que nós já estamos vendo que precisam ser devidamente revistas enquanto sociedade. Algumas das práticas que nós fazemos de uma forma rotineira precisam sim ser remodeladas, porque isso facilita muito a propagação de algumas patologias como essa da Covid-19, e nós temos que entender que o mundo ele vem vivenciando nos últimos anos, nós estamos passando por alguns ciclos. Este é o mais impactante das últimas décadas, mas nós, enquanto população, precisamos ter alguns hábitos que precisam ser incorporados à sociedade para que nós possamos nos proteger e proteger o outro. E muito obrigado pela colaboração que todos vêm tendo, e o nosso fraterno abraço a todos os profissionais de saúde que estão diariamente aí na labuta, mesmo sob risco, não esmorecem, estão fazendo o seu melhor possível dentro daquilo que lhes é cabido e fazendo com que nosso Estado seja diferenciado enquanto nação. Obrigado, secretários, Deise, Lu, e a todos aqueles que nos acompanham. Quero lembrar que esse é um momento de fato, estendermos a mão às pessoas, praticarmos a solidariedade de forma muito responsável. A gente tem acompanhado iniciativas até da própria rede privada, de restaurantes, na hora de entregar, receber 1 quilo de alimento. Eu sei que aqui o João Batista, na Defesa Civil, já deve ter recebido álcool, parece que são 300 mil litros de álcool que nós recebemos aqui, de doação das pessoas. Então, está todo mundo muito envolvido nessa questão de se doar, de doar o seu trabalho, doar a sua atenção. As pessoas estão confeccionando máscaras, estão distribuindo, enfim. Eu penso que toda ajuda nesse momento para conscientizar a mudança de hábitos, porque nada será como funcionava antes. A partir dessa pandemia, muitas coisas, né, inclusive atividades profissionais, as pessoas vão ter que retomar em outras áreas, que algumas áreas tão cedo não vão retornar e vão ter que se reinventar. A sociedade agora tem que perceber qual é a demanda de produtos e serviços que se instala hoje em Santa Catarina, para que a gente então mude o jeito de fazer as coisas, saia daquilo que você fazia antes, que eventualmente não tem mais demanda, e comece a fazer aquilo que o mercado está solicitando. As empresas estão se reinventando, estão mudando a sua linha de produção, estão entregando outros produtos para atender a própria pandemia. Então, esse movimento todo de solidariedade, de se envolver com o enfrentamento dessa crise, ele é extremamente importante. Nós somos os fiscais de nós mesmos, é importante que a gente tenha isso em mente. Não espere que a polícia vá bater a sua porta para dizer que você tem um comportamento equivocado. Tome atitude, e a atitude é uma decisão, nós precisamos tomar essa decisão. Nós estamos vendo o que já está acontecendo no Brasil, como está crescendo o número de óbitos, e nós precisamos proteger de forma muito consciente o nosso povo e a nossa gente. E é para isso que o governo vai trabalhar incessantemente, todos os dias daqui para frente, para que as respostas ao povo catarinense sejam efetivamente dadas. Nos sigam nos canais de governo, na rede Facebook e Instagram, @governosc, o YouTube é Governo de Santa Catarina, e o site para informações é o coronavírus.sc.gov.br. Eu quero agradecer a todo o pessoal, como já foi dito aqui, o pessoal da saúde, da segurança pública, todas as estruturas de governo estão atuando, e todos aqueles que, de forma muito voluntária, né, e amável, têm estendido a mão para que esses objetivos sejam efetivamente atingidos, alcançados. E eu peço encarecidamente que aqueles que podem devem permanecer em casa. E se sair de casa, saia utilizando uma máscara para proteger a você e aquele que você eventualmente vai passar por pessoas na rua, enfim, vai conversar, vai manter distância, mas ao mesmo tempo vai estar se protegendo também. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.